Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 15. Capítulo de número 15, verso de número 1. Vamos ler o texto? Diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Essas palavras saíram da boca do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Fecha os teus olhos, você que veio em busca de ouvir uma mensagem de Deus. Eu não sou Deus, mas a palavra da qual nós acabamos de ler é a palavra dele. E nós temos nos encontrado aqui com fé que esta palavra é a voz de Deus para as nossas vidas. Então vamos orar. Não perca tempo em ficar analisando as coisas ou dando o seu coração aos seus próprios sentimentos, porque os seus sentimentos não podem produzir nada a não ser destruição na sua vida. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa. Obrigado porque o Senhor tem nos ajuntado aqui para te adorar. Ainda que são tantos os problemas, Senhor, tantas as dificuldades, são problemas fora e dentro, são problemas distantes e pertos, tão perto que parece ser nossos, são lutas, são coisas que a gente não compreende, mas que com certeza o Senhor está a par de tudo e há de, pela tua misericórdia, nos ajudar, Senhor. É fato que todos nós estamos aqui sedentos e dependentes de ouvir a tua voz. É fato que todos nós estamos aqui, Senhor, certos de que se o Senhor não falar conosco, as nossas vidas não vai haver um norte, não tem um rumo. E é tão difícil, Senhor, e tão triste ver quando o Senhor fala, mas o ser humano não te escuta. E quando o Senhor alerta, mas o ser humano não vê. Ó Deus, o pior cego, Deus, é aquele que não quer ver. Então eu te suplico que a tua palavra, a qual vai ser discorrida esta noite, poderosa, Senhor, possa abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, e não sermos aqueles surdos que têm ouvidos, cegos que têm olhos, Deus, mas que a tua palavra possa nos fazer enxergar de uma vez por todas, ou então em parte pelo menos, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja nos falar e nos ensinar, para que nós possamos caminhar no caminho da tua graça, e para que nós possamos caminhar em paz, ó Deus, nesta terra até o dia da sua vinda, ou até o dia do encontro contigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado por este ajuntamento, obrigado pelo louvor que o Senhor pôs nos nossos lábios para que nós pudéssemos te louvar, porque se o Senhor não tivesse nos dado força, talvez muitos de nós nem aqui estávamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que nos traz essa noite aqui, e te suplicamos, como aquela mulher que andou no meio da multidão e tocou a sua piedade, Senhor, te pedimos por caridade, por piedade, fala conosco, faz cair as escamas dos nossos olhos, e os comichões que tapam os nossos ouvidos, Senhor, faça-nos ouvir a tua voz, Senhor, esta noite aqui, para a glória do teu nome, Jesus, é o que eu te peço,
Amém e amém. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, eu queria muito poder discorrer essa questão com os irmãos. A experiência que a gente vive na vida, ela é capaz de produzir grandes coisas dentro da nossa alma. E infelizmente, a vida do ser humano é um labirinto tão grande, que quando a gente acha que vai encontrar o caminho, batemos de cara com a parede de novo. E aí a gente fica com raiva, quer deixar de andar no labirinto da vida. Mas infelizmente, a gente descobre que só o que resta para a gente é voltar e tentar encontrar o caminho. E isso é uma coisa que, esse texto foi um texto que me acompanhou durante esses dias que sofri essa experiência, o último agora do ano, do qual ainda estou me recuperando. E eu queria poder discorrer uma coisa com vocês gloriosa, mas muito gloriosa. É muito importante vocês saberem que o Senhor Jesus fez questão de falar que Ele era a videira verdadeira. E a primeira informação desse texto é uma informação que tem que entrar na nossa alma de uma vez por todas, ou pelo menos na nossa consciência. Ainda que a nossa alma rejeite, ainda que nós não estejamos prontos para que a nossa alma sirva a essa mensagem, ainda que nós não estejamos prontos para que a nossa alma seja devota a essa mensagem, de verdade, que ela seja uma alma sedenta de Deus, e que ela entenda de verdade que Jesus Cristo é a videira, ainda que a gente não tenha essa condição aqui e agora, ainda que seria muito magnífico que pelo menos a nossa consciência fosse invadida por esta informação, que pelo menos nós tivéssemos essa informação dentro, num canto da nossa consciência, para quando pelo menos um dia a nossa alma gritasse por ajuda, esta informação pudesse ser usada para que nós pudéssemos lembrar que Jesus Cristo é a vida. Aleluia! Que Ele é a vida, e que todas as vezes que o ser humano tentar encontrar vida em qualquer outra parte do mundo que seja, ele vai se frustrar, ele vai se machucar, ele vai ter problemas. E ainda que, como diz Sérgio Lopes na música Lentilhas, ainda que as lentilhas deste mundo durassem a vida inteira, elas não me fariam bem. Então, a primeira informação do texto, que é importantíssimo, de João 15, é: Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, eu sou a vida, é em mim que vocês encontram vida, não existe vida em nenhum outro lugar. E quando a gente fala de vida, a interpretação que você tem de vida é ter paz, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um bom emprego ou uma boa aposentadoria e uma boa rede para deitar com o armário cheio de comida. Então eu teria uma boa vida. Não é desta vida, porque esta vida, ainda que você a chame de boa, ela é corruptível. Você pode estar sentado lá dentro da tua casa com o teu carrão, com a tua despensa cheia, e um ladrão pular, porque é isso que diz a Bíblia: aqui os tesouros, o ladrão mina, o ladrão rouba, a traça corrói. E não é dessa vida que Jesus está falando, não é de uma vida em que o ladrão mina e a traça corrói, é de uma vida que não acaba. Ele está falando de uma vida que não tem fim, ele está falando de viver eternamente, viver eternamente, viver eternamente, e poder se olhar e saber que você vive eternamente,
e nunca vai acabar. Ele é a videira verdadeira, é nele que está a vida. E eu acho que a gente sucumbe, a gente tem problemas quando a gente acha que nós vamos encontrar vida em qualquer que seja a parte da terra, que nós vamos encontrar vida em qualquer que seja em ação ou reação que a gente vai ter. Eu vou ter vida quando eu reagir assim. Não, eu vou ter vida quando eu passar a agir assim. Não, eu de fato vou ter minha vida quando eu tomar esse tipo de decisão. E eu vou vos afirmar que você vai ter vida quando você estiver enxertado na videira verdadeira chamada Jesus. É isso. Você vai ter vida quando Jesus for o seu manancial. Eu vou ter vida quando Jesus for a água que me alimenta. A vida estará em mim quando eu estiver nele. Então, quando eu estou nele, aí eu tenho vida. Fora disso, eu acho que eu tenho vida, mas a cada dia que passa, eu sucumbo, eu pereço, eu morro. A minha carne, aquilo que eu chamo de vida, envelhece, e todas as vezes que eu olho, eu me sinto frustrado e eu quero encontrar novos caminhos. Por isso que tem tantas pessoas em busca de novos caminhos nessa terra. É por isso que tem pessoas em busca de novos casamentos, em busca de novos relacionamentos. É por isso que tem pessoas em busca de novos empregos, e chamam isso de desafios. Não, eu gosto de desafio, eu já não amo mais essa, então eu vou para aquela. Mentira, é porque ele achou que aquela podia dar vida para ele, então descobriu que aquela não podia dar vida nenhuma, que na verdade aquela era um problema, que precisava ser resolvido ao longo da vida. Não, porque esse trabalho agora eu vou ter vida, agora eu tenho minha vida, porque agora eu ganho 2 mil, agora eu ganho 3 mil, agora eu ganho 10 mil, agora eu sou um diretor, ganho 15 mil, e descobre que na verdade aquele trabalho não podia dar a vida. Pelo contrário, o século 21 oferece trabalhos, domingos, que na verdade sugam a vida do ser humano. Ao contrário de dar a vida, na verdade eles sugam a vida. E infelizmente muitos seres humanos chegarão lá no final da vida e darão a mão à palmatória a Siddhartha Gautama, que disse que o ser humano trabalha para viver e no final de sua vida gasta tudo. O ser humano, como é? Alguém sabe essa frase? Gasta a vida conquistando preciosidades, e chega no final da vida, gasta toda a preciosidade em busca da vida. É isso que o ser humano faz, é assim que ele vive. E quantos seres humanos, não, agora eu vou ter vida, agora eu tomei uma decisão, agora eu vou ter vida, você vai ver. Usam até a igreja, agora eu estou indo numa igreja, agora você vai ver, eu vou ter vida. Olha, agora é isso. Hoje um jovem na clínica falou para mim isso: eu não vejo a hora de acabar, porque eu quero trabalhar muito na obra de Deus. Disse: senta aqui do meu lado, eu vou te ensinar uma coisa. Por que você fala que você quer trabalhar muito na obra de Deus? O que você está querendo dizer com isso? Não, porque se eu não trabalhar, eu vou ter problemas. Falei: então você está equivocado no teu pensamento. Você não pode trabalhar na obra de Deus porque você vai ter problemas. Você tem que amar a Deus a ponto de viver uma vida com Deus. Então você não terá problemas com o teu vício, porque você ama a Deus e entendeu que Jesus morreu no Calvário para te salvar. Então, depois que você amar a Deus a ponto de entender que Jesus é o seu Senhor, se prepare, porque você já não vai ter mais problemas com drogas. Sabe por quê? Porque você vai amar a Deus e Deus vai te amar, e vocês vão ser íntimos. Aí depois, consequência de uma vida com Deus, então aí Deus te chama para um trabalho. Deus é quem te chama para um trabalho, não é você que define o que vai fazer. Por quê? Porque muitas pessoas pensaram isso dentro da igreja. Não, olha, quando eu começar a trabalhar, então agora eu vou ter vida. E infelizmente trabalham na igreja do Deus vivo, trabalham na igreja da videira verdadeira, mas infelizmente não vivem a vida que a videira verdadeira tem para dar para ele. Por quê?
Porque ele está enxertado no trabalho da igreja, ele está enxertado na religiosidade da igreja, mas não está enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então o ser humano só tem vida quando ele está em Cristo, quando ele ama a Cristo a ponto de Jesus ser tudo em todos os lugares e em todas as circunstâncias para ele. E nós temos visto pessoas que dizem amar Jesus, que amam, que cantam amar Jesus, que trabalham amando Jesus, mas que infelizmente têm a vida de serviço e de trabalho a Deus como um peso, tem a vida de amor a Deus como um peso, tem a vida de devoção a Deus como um peso, e conta isso como se isso fosse um problema. Olha, eu estou servindo a Deus, irmão, mas olha, não está fácil, viu? Olha, porque as coisas, viu? Porque o cristão do século 21 ama falar que as coisas estão difíceis. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer a nós, pelo Espírito de Deus, é que você e eu só encontraremos vida de verdade quando nossas vidas estiverem em Jesus. Em Jesus. Eu gostaria de dizer também que a segunda grande informação desse texto gloriosa é que ele diz que o agricultor que toma conta desta videira e dos ramos que estão enxertados na videira é o Pai. Então, Jesus dá a vida, em Cristo está a vida. Querido, será que existe alguém entre nós que já conseguiu desfrutar do que é de verdade viver em Cristo? E que de repente poderia, ao findar desse culto, trocar algumas palavras com alguns irmãos e testemunhar isso. Olha, eu quando passei a viver a minha vida em Cristo, eu descobri o que é vida. O agricultor é o Pai. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: sou eu que dou a vida, mas tem alguém que faz que cuida de mim para que eu possa oferecer a vida. Tem alguém que é maior do que eu, tem alguém que é quem comanda todas as coisas, tem alguém que promove tudo isso, sabe? E ele identifica quem é o Pai é o agricultor, e o agricultor faz o papel de promover todas as possibilidades para que esta árvore dê fruto. Também é o agricultor, porque a videira não tem poder de ela ir lá e pegar com as mãos um ramo e pôr nela mesmo. Isso é papel do agricultor. E esta parábola, essa ilustração, nos mostra exatamente o que Deus fez. Porque Deus, sendo o agricultor, vocês sabem qual é o processo do enxerto? Sim ou não? O processo do enxerto é que você tem que furar o caule da árvore até o meio dela, fazer um furo com uma faca pontiaguda até o meio da árvore, e depois pegar o ramo de uma outra árvore e socar esse ramo até o meio e dar um jeito de prender de alguma forma, para que as proteínas todas as proteínas da árvore que passa no caule possa passar e começar a ser também servida aquele ramo que foi enfiado no buraco que foi feito do lado da árvore. O agricultor fez isso, irmãos, furou a videira com as próprias mãos. Vimos o texto que o irmão Jean leu aqui hoje. O mesmo Isaías disse isso: importou a Deus, o próprio Deus moê-lo. Foi o próprio Deus que pegou a faca pontiaguda, a lança, e furou do lado, para que houvesse um furo a ponto de que seres humanos, ramos secos como nós, pudéssemos ser enxertados naquele buraco. É o que Hebreus diz: em
entrai pelas feridas de Cristo, entra pelas marcas, entra pelas chagas, entra pelos buracos do Senhor Jesus, entra nas lacunas do chicote, entra na lacuna da lança, seja enxertado, permita que Deus te pegue e te enxerte ali do lado, aonde tudo indica que era um soldado, mas a própria mão de Deus foi quem furava, foi quem furou o lado, e para que nós pudéssemos ser enxertados, para que a humanidade pudesse encontrar um caminho, e pudesse ser colocado dentro daquelas feridas, a ponto de receber tudo que passava ali dentro. E ele diz isso, foi o meu pai que fez tudo isso, foi Deus que fez tudo isso, e você precisa saber disso, foi Deus que te enxertou, nem você não poderia ter se auto-enxertado. O Pai te pegou e te pôs nas feridas, e deu um jeito de te amarrar ali, e você começou a sentir as proteínas que passavam no caule de Jesus, e você começou a sentir o amor, sentir a graça, sentir a misericórdia, você começou a sentir tudo isso. Você sentiu a vida que passava no caule de Jesus, você começou a sentir a vida que passava ali. É interessante, porque o processo do enxerto, se você vai depois de algum tempo, você percebe que o caule, ele cria fibras em volta daquela vara, e se você for depois de mais algum tempo, você não vai conseguir identificar a vara que foi enxertada, porque a fibra vai se juntando, e é esse o processo que Deus quer e está fazendo conosco. Muitos de nós talvez ainda estejamos amarrados, mas haverá um dia em que vão passar pela videira e vão nos olhar, e ao mesmo tempo que nos olhar, não vão nos identificar, não vão perceber, olha, esse cara está enxertado, isso aí está aí pela misericórdia. Não vão passar e vão ver a videira. Este dia há de vir sobre nós. Então, duas informações gloriosas nós já temos essa noite: só nele tem vida, só nele há vida, e foi o Pai que nos enxertou, e é o Pai que é o agricultor. Agora, vem o Senhor fala algo que é exatamente, eu gostaria de chegar aqui, esse é o cerne da mensagem. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo ramo que está em mim dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Eu queria poder falar um pouco com vocês sobre isso, porque o cortar e o limpar aqui trata-se de uma ação do agricultor. O cortar e o limpar trata-se de uma ação do agricultor. É o agricultor que vai fazer isso. Olha o que diz a Bíblia: todo ramo que está em mim não dá fruto, ele quem? O agricultor corta, e o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. A real é que tanto o corte quanto a limpeza é uma ação do Pai, é uma ação do agricultor. É Ele que vem, e é Ele que ou corta ou limpa. E é claro que aqui o cortar trata-se de separar, não é? Trata-se de apropriar-se de algo, de tirar algo, afastar de alguém ou de alguma coisa pela força. Só que quando você estuda a palavra limpar, você descobre o podar, o cortar também, o podar, que também trata-se de um corte, também trata-se de uma poda, de uma separação.
E quando eu estava lendo esse texto e pensando nesse texto, irmão Domingos, eu fui ministrado muito quando estive no hospital, e no momento que eu achei que as coisas não iam progredir, muita febre, e eu tive um momento que parou a febre, e eu tive uma conversa com Deus muito sincera. Eu tive uma conversa muito sincera com Deus, e talvez você já tenha tido essa conversa em algum aspecto da sua vida. Uma conversa que falava estas palavras: Senhor, eu não estou compreendendo o que o Senhor está a fazer. Eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo discernir. E é exatamente porque eu não estou conseguindo discernir, Senhor, que a minha cabeça está cheia de coisas que eu não vou proferir, que eu não vou falar. Mas o Senhor conhece os meus pensamentos e sabe o que eu estou pensando, e sabe a batalha que está aqui dentro, e sabe a luta que está aqui dentro da minha alma e da minha consciência, e sabe o que está sendo soprado para que eu possa acreditar, e o que eu tenho que acreditar, que eu tenho dificuldade de acreditar. E agora eu ouvi tanta coisa ao longo desses últimos dias que eu já não sei mais o que pensar, mas eu estou aqui orando, dizendo ao Senhor que eu não estou conseguindo compreender absolutamente nada. Eu não estou. Eu precisava, eu tenho que ficar quieto, porque qualquer coisa que eu falar a partir de agora pode ser besteira da minha parte. Se eu disser, Deus fez isso comigo, eu não aguento mais isso, me mata logo, Senhor, por favor, olha o que eu estou vivendo, porque a gente é assim. A gente, quando nós começamos a viver situações em nossas vidas, quando a gente começa a viver, quando a gente sente, agora eu vou abrir para mim poder qualificar bem a mensagem. Quando a gente sente a lâmina, quando a gente sente a tesoura do agricultor, infelizmente, Cláudio, quando a gente sente a tesoura do agricultor, eu perguntei depois estudando, qual a diferença de dor para o galho que vai ser cortado ou o galho que vai ser poldado? Qual a diferença da dor? Se ele vai cortar, se o agricultor vai cortar o galho e o galho vai sentir a dor do corte, e se o agricultor vai poldar o galho e o galho vai sentir a mesma dor do corte. Eu estou falando da dor do corte, não estou falando da dor da separação, eu estou falando da dor do corte. Qual a diferença dessas duas dores? Eu falo para você, nenhuma. Não existe diferença, Val. A tesoura que corta um galho lá em cima e a tesoura que corta o galho todo, o galho sente a mesma dor. É como cortar um dedo da mão ou cortar um dedo do pé, é a mesma dor. Trata-se de um corte, trata-se de uma polda, e é exatamente isso o que acontece com os ramos que estão enxertados. Quando ele é cortado ou quando ele é poldado, ele sente a mesma dor. Ele sente a mesma dor, não muda a dor. Isso é uma coisa gloriosa, sabe por quê? Porque é exatamente no momento da dor, do corte, que a gente perde o rumo. É no momento da dor, do corte, que a gente perde a cabeça. Eu vivi isso na minha pele.
Eu vivi isso na minha alma, eu sei, eu estou pregando algo que vivi recentemente. Quando você sente a lâmina do agricultor, você não consegue discernir se você está sendo cortado, ou se você está sendo poldado. Você não consegue discernir isso. Por quê? Porque dói. E a gente tem problema com dor. E tudo que dói em nós faz a gente ficar burro, trava o cérebro, a gente não consegue pensar, a gente não consegue agir, a gente abre o coração para esse desgraçado desse diabo desgraçado que põe um monte de coisa na nossa cabeça. É isso. Vem a lâmina, se está sendo podado ou cortado, não interessa. Quando vem a dor do corte, que a gente sente a polda, que a gente sente que está alguma coisa acontecendo e que está doendo, a gente não tem força para discernir. A gente não tem força para discernir o que está acontecendo. Senhor, o Senhor está me cortando? Ou o Senhor está me poldando? Essa pergunta foi feita. Senhor, o Senhor está me cortando? O Senhor está me arrancando da videira? Eu fiz alguma coisa aqui onde eu estou sem fruto, Senhor. Eu estou muito ativo. Eu estou na super atividade da igreja e perdi meu contato com o Senhor. A gente não consegue discernir porque dói. A gente não consegue discernir porque dói, e dói para arrebentar. Todo corte, toda tesourada do agricultor dói, toda. Você sabe do que eu estou falando? Você já levou tesouradas na vida? Talvez você esteja aqui agora, exatamente nesse momento, sofrendo exatamente isso que eu estou pregando. Estou sendo podado, Senhor, ou eu estou sendo cortado? Porque a dor do corte e da poda é a mesma, e dói para arrebentar, e eu não consigo discernir se o que está acontecendo comigo é para me crescer no reino, na graça, se o que está acontecendo comigo é para me dar mais fruto, ser mais cristão, ser mais crente, ser mais servo de Deus, ser mais doador da minha alma, ou se o que está acontecendo comigo é para minha desgraça. Eu não consigo compreender porque eu sinto dor. Ficou claro isso para mim? Ficou muito claro para mim, todas as vezes que eu sinto dor, todas as vezes que eu percebo, estou sofrendo dor, eu estou com problema, eu estou sofrendo dores, eu passo a ficar míope, eu fico débil, eu não consigo discernir. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo, Deus? Senhor, fala comigo. E eu vejo tantas pessoas assim, tantos seres humanos desse jeito. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Olha, eu não consigo compreender o que Deus está querendo comigo. Olha, tem tanta coisa que está acontecendo na minha vida está virada de cabeça para baixo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Na verdade, eu sinto dores de morte. Eu sinto dores de separação. Eu sinto o que é pior, que muitas pessoas, muitas pessoas, estão sendo ensinadas que só existe o corte, né? Infelizmente tem muitas pessoas sendo ensinadas. Está com problema, irmã? Tá? Ó, Deus é que está pesando a mão na tua vida, você não serve, você está com dificuldades, ó, você não serve para a igreja, está vendo? Ninguém mandou você pecar, como quem estivesse falando, nunca tivesse pecado, ou que se não tivesse em pecado, naquele exato momento, não é? Infelizmente muitas pessoas estão sendo ensinadas que essa dor trata-se do corte, trata-se da separação, está vendo? Você está colhendo frutos do seu pecado, você está colhendo frutos do seu erro, e é por isso que você vai colher agora a separação. Quantas vezes eu falei isso na minha infantilidade da fé, e quantas vezes, irmão Cláudio, eu ouvi pessoas falarem isso. Então a pessoa está arrebentada no mundo, não podia dar outra, né? Sabia, ele estava sendo cortado,
Se não se converter, vai ser lançado para fora. Ele estava sendo cortado. Infelizmente, muitas pessoas só estão sendo informadas que existe o corte. E todas as vezes que vem uma dor, que vem a dor da lâmina da tesoura de Deus, porque Ele vem, não vem? Fala a verdade. Ele vem, né, irmão? Ele vem quando a gente menos imagina. Ele vem Domingos, quando a gente menos imagina. Eu me lembro quando nós conhecemos o Domingos. Domingos estava na Jocum e aí faleceu alguém muito importante para ele. É muito importante. Eu me lembro disso, Domingos, porque nós aqui estamos por ti. Quando vem a lâmina, a gente não consegue entender. É uma dor tão profunda. É uma coisa tão estranha que acontece. Eu vivi isso esses dias. Nós fomos viajar em 7 pessoas. Fomos para as missões, do qual eu fui o incentivador. Deus me usou para ser o incentivador da viagem. Nós vamos lá e tal. Incentivei os meninos a comprar passagem. Incentivei, eu voltei. Eu fui o único que fui desenganado para o hospital com malária. Eu fui o único que fiquei 4 dias com 41 graus, 40 graus de febre, 39,5, 41, 39, 40, 39. As pessoas entraram no último dia, saíram chorando dentro do meu quarto, como se tivesse, falasse, meu Deus, eu nunca vi meu pastor desse jeito. De desespero de me ver daquele jeito. Quando vem a lâmina, quando vem a lâmina, a gente sente dor, Cláudio. E quando sente dor, a gente fica míope. E infelizmente a primeira informação que vem para nós é: você está sendo cortado, você está errado, olha o que você está fazendo, presta atenção isso, presta atenção aquilo. É o que a grande maioria das pessoas falam. Quando você está sendo cortado, quando você está sentindo a dor da lâmina de Deus, quando você está sentindo o poder da lâmina de Deus, quando alguma coisa está de fato acontecendo na sua vida, a ponto de estar de fato te cortando, sabe o que acontece? Muitas pessoas vêm, e porque muitas pessoas só conhecem o corte, e as pessoas dizem, não, fica calmo, ora a Deus, será que não é hora de você pedir desculpas? Olha como você está vivendo. Eu não tiro a hipótese de você estar sendo cortado isso, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia é porque pode acontecer. Mas eu gostaria desta noite dizer a você que não existe só o corte, existe a poda também. E na verdade a poda é um corte que causa em nós a mesma dor. A mesma dor. Porque corta. Porque fere. Você já viu um jardineiro podando uma árvore? Você viu? Ele fere. Ele fere igual se ele estivesse serrando ela fora, não é, Domingos? Ele fere. E é por isso que eu entendo o que o Senhor falou. Ele mesmo, através do Ele faz, Ele mesmo abre a ferida e Ele mesmo... Por isso, porque Ele poda. E quando Ele poda, dói igualzinho quando Ele corta. Eu estou afirmando, eu vivi na minha pele e muitos de vocês estão vivendo. E já viveram muitas podas dolorosas. Podas que pegaram lá quase no meio do caule. Pá! Que arrancou quase que a copa inteira, e que você olhou e disse, fui cortado, mas por misericórdia o Senhor falou a tua alma e você ficou quietinho lá, quietinho sugando tudo que você podia sugar de Deus, porque é assim, quando vem a poda, irmão, ela existe, e ela é por amor, olha o que diz a Bíblia, o que dá fruto, ele, o agricultor, o meu pai, poda, para quê? Para dar mais fruto. Só que a poda é a mesma dor. E quando a gente está sendo podado, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está sendo cortado, porque a lâmina é a mesma, ela é igualzinha, o corpo que recebe a lâmina é o mesmo, e a gente fica míope. É tão engraçado porque muitos de nós podemos essa noite estar aqui sendo poldados. Eu até
arriscaria afirmar que este é o tempo da poda. O tempo do corte ainda não chegou. Este é o tempo da poda. É o tempo em que o agricultor está tentando, está arrancando lá as folhas secas, e aí você não vai, ele vai, arranca um pedaço dos ramos, das galinhas um pouco, e aí ele pega uma escova e lixa você, e aí ele vai tentando fazer com que você entenda que você está na videira, e que basta você se concentrar e se conscientizar de que é só ficar quietinho, é só abrir a boca lá dentro, é só abrir a boca e permitir que o Pai ponha na tua boca a água que você precisa para crescer, a água que você precisa para viver. Quantos seres humanos estavam sendo podados e não entenderam isso? Praguejaram contra Deus, destruíram as suas vidas, pararam de dar frutos, porque sentiram a dor da poda, e porque veio a dor não conseguiu discernir, e não soube ter paciência para, calma, se ele poldou é porque ele precisava poldar, se ele poldou é porque ele precisava poldar, ele sabe o que faz. O problema é que às vezes ele polda coisas da nossa vida que a gente não quer, é aquela folha podre, aquele fruto mal cheiroso, que a gente tanto venera, porque foi eu que produzi, porque foi eu que fiz, porque a vida inteira eu demorei para produzir esse fruto. Aí vem o Pai e arranca sem dó e nem piedade. Aí você fica, está doendo, eu estou sendo cortado. Foi assim que eu me vi, sendo poldado por um Deus que me ama, por um Pai que me ama, e dando a minha cabeça, a minha mente, a pensar que eu estava sendo cortado. Aonde eu estava com a cabeça? Fala aí, aonde é que você está com a cabeça? Me explica, o que te faz acreditar que o Pai está te cortando? Não fala que é por causa da dor, que eu já te provei que a dor é a mesma. O que te faz acreditar que o Pai está te cortando? O que te faz acreditar? É a mesma coisa que tentou me fazer acreditar que o Pai estava me cortando, que era o meu tempo, que tinha chegado e que por algum motivo, erro meu, eu estava passando aquilo, mas era uma luta. Era uma luta, Domingos, deitado naquela cama, eu falava, não, eu peco sim, eu sou errado sim, mas eu ando no caminho da graça, não, isso eu não vou falar, isso não, de maneira alguma eu vou falar uma besteira dessa, não. Eu queria dizer a você, que Deus deu uma mensagem para que eu pregasse essa noite. Uma das primeiras coisas que tem que acontecer quando você sentir a dor da lâmina, você tem que ter calma, para que Ele te mostre aonde Ele está cortando. Você tem que ter tranquilidade, você tem que ter calma, você tem que parar, você tem que fechar a tua boca, você tem que ter paciência nele, você tem que ficar quietinho, sentir a dor quietinho, e esperar para saber, para que Ele te mostre aonde é que Ele está cortando,
Porque às vezes a gente está sendo cortado lá em cima, mas a dor é tanta que a gente acha que a gente está sendo cortado aqui embaixo. Às vezes é um galinho de nada que está sendo tirado, e a gente acha que ele está acabando com a nossa vida, ou permitindo que alguém do tipo diabo acabe. Então a primeira coisa, quando você sentir a dor da lâmina, por favor, em nome de Jesus, fique quietinho, aguarda para saber aonde que ele está cortando. Eu fiz uma pergunta: e se ele estivesse cortando? O que eu podia fazer? O que eu podia fazer? E se o Senhor de verdade estiver cortando você? Porque você é uma vara infrutífera, o que você pode fazer? O que a gente pode fazer, Joel? Tentar dar um fruto relâmpago para convencer ele que ele... A gente pode fazer isso? O que a gente pode fazer? Eu respondo: nada, Cláudia. Então não adianta a gente ficar praguejando, e também não adianta, Dulce, a gente ficar desesperado, porque a dor da lâmina é assim, ela dói na alma. A segunda coisa que é muito importante aprender na videira e os ramos, muito importante, é olhar para dentro da sua alma. Sabe por quê? O corte fala de separação, não é isso? É isso, irmãos? Sim ou não? Não é isso, Raquel? O corte fala de separação. E a polda fala de um corte para crescimento, não é isso? Quando você sentir a dor da lâmina, olha para a tua alma. E quando você olhar para a tua alma, se pergunte: ele está comigo ou não? Eu estou com ele ou não? Foi essa a experiência na carne, domingos, que eu passei. Parecia que era um corte, mas todas as vezes que eu olhava para a minha alma, e todas as vezes que eu olhava para dentro do meu ser, eu regozijava em Cristo. Eu sentia a alegria de ser filho, e eu percebia que Ele estava ali, e eu percebia que Ele estava comigo, e eu percebia que mesmo que fosse o tempo de terminar a minha vida aqui, eu não estava sendo cortado, eu estava sendo promovido a ser de verdade igual à videira. Olhe para a tua alma, olhe para a tua alma, quando vier a dor da lâmina, seja em qual aspecto Deus estiver trabalhando na tua vida, seja em qual área Deus estiver tocando na tua vida, olha para a tua alma, tenha paciência para que Ele mostre para você aonde Ele está cortando, porque às vezes você vai praguejar, dizer: Deus, está doendo, o Senhor está me tirando fora, por quê? Você vai questionar Ele de uma coisa que Ele não está fazendo, então fique com a boca calada, espera Ele te mostrar, e depois olha para a tua alma. Se você estiver sendo separado, não vai haver gozo, não vai haver paz, porque você está sendo separado, você está sendo desenxertado de Deus. Agora, se você sentir a dor da lâmina, por pior que seja a dor, mas quando você for lá quietinho, olhar para a tua alma, e você perceber que Ele está lá, que Ele ainda está lá, que Ele ainda te toca, Ele ainda fala com você, Ele ainda é o teu companheiro,
e você perceber que ainda flui amor, que Ele ainda te ama. Foi a pergunta que o Domingos fez a um amigo que nós estávamos conversando hoje. Ele disse: eu perguntei para aquele irmão: você sente que Deus te ama? Se você se pergunta essa noite: Deus, eu sinto que Deus me ama. O Espírito Santo de Deus revela o amor de Deus para comigo aqui agora. Se a resposta for sim, eu sinto. Eu sinto, é isso que eu sinto. Eu estou aqui, deitado nessa cama desenganada. Eu estou aqui nessa igreja, nem sei como que eu vim. Eu estou aqui, minha casa virou de ponta cabeça. Minha vida ministerial não existe mais. Eu estou aqui. Eu sinto que a lâmina dói, mas Ele ainda está em mim. Eu estou aqui. Eu vivo um problema dentro da minha família que é só Deus. A lâmina está batendo, que eu estou pensando que estou sendo desgarrado, que eu estou pensando que eu estou sendo separado. Irmãos, quando a lâmina vem, dói. Vixe. Eu tenho um amigo, e ele, sempre que eu falo essa frase, ele sabe que eu falo por amor, que disse isso para mim dentro do carro. Se Deus queria me corrigir, se Ele queria me ensinar, conseguiu. Depois dessa, Ele conseguiu. A lâmina, irmão, é a mesma que polda para crescer, é a mesma que polda para arrancar, que corta para arrancar. Só que a gente não pode fazer nada, nem quando estamos sendo poldados e nem quando estamos sendo cortados. Por favor, olhe para a tua alma e veja se mesmo em meio a toda essa dor, ou mesmo em meio à dor da lâmina, veja se Ele está aí. Se Ele estiver aí, é só uma polda. Ai, como é bom. Não existe nada melhor na vida de um ser humano do que uma polda, irmão Domingos. A gente deseja tanto a polda na vida dos outros. A gente deseja tanto que Deus polde os outros para que os outros sejam melhor, mas eu posso garantir a todos vocês, a coisa mais linda que pode acontecer nas nossas vidas é o agricultor, Débora, vir com a sua lâmina e podar. É a coisa mais linda que pode acontecer na vida do ser humano. A lâmina que polda fala da graça, irmão, porque a lâmina que polda não polda para matar, polda para fazer viver mais. A coisa mais linda que pode acontecer na minha e na sua vida é a polda. Infelizmente, a igreja do século 21 tem pavor da lâmina. Tem pavor, e ela está dentro de um lugar onde tem homens se dizendo servo de Deus, dizendo que não haverá lâmina. Mentira. Haverá muitas lâminas ao longo da vida. O seu caminho na graça, o seu caminho com Deus, haverá muitas poldas, mas você vai ver que prazer você vai ter, ou se é que você já não teve, o prazer de Deus te visitar, depois dizer assim, ó, só poder. E eu quero te mostrar agora onde é que esse negócio aqui vai dar. Olha isso aqui, ó. Só te poder. Doeu, foi dolorido, foi um tempo difícil, foi um tempo de muita dor, foi um tempo de não identificar, de não saber onde era a lâmina, de não saber o que ia acontecer, foi um tempo de não saber para onde ia, de não saber o que fazer, foi um tempo de fome, de nudez, de perigo, de espada, foi um tempo difícil. Mas quando a polda acabar e a primavera vier de novo,
E o mesmo agricultor que podar, jogar um pouco mais de água no pé da videira, e a videira ir até lá você, e te alimentar, e de repente a força para o galho, então você vai descobrir que a poda dói igual uma lâmina de corte, a poda dói igualzinho corte. Mas a poda é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. A poda é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida, meu irmão. Não existe crescimento sem poda. Não existe. O agricultor não vai deixar eu e você crescer desgovernado, com frutos podres, com folhas secas. Esquece, você não há de crescer assim. Você tem duas saídas: ou você dá valor à poda e suga do caule da videira tudo o que precisa sugar, ou você vai sentir as duas dores, a dor da poda e a dor do corte. Graças a Deus, não existe ninguém entre nós que está com a sua alma doendo pelo corte, porque todos nós ainda estamos enxertados. Pode ser que existam pessoas que estão entre nós que está doendo a poda. E vamos falar a verdade, irmão, tem umas podas que é delicado. Tem umas podas que só dá para acreditar que é poda porque Deus está falando. É poda. Eu não tenho prazer em cortar ninguém, é poda. Mas irmão, os outros ramos tudo da árvore da videira chora junto. Você já viu isso aí? Tem umas podas, irmão, que os outros ramos pede para o pai, Deus, o agricultor, não dá para você, em vez de podar tudo nesse ramo aí, não dá para você dar um pouquinho dessa poda para mim? Foi o que falaram para mim. Pastor, se eu pudesse, eu pegava um pouco da sua febre para mim. Se cada um pegasse um pouquinho, ninguém ia chegar nem até 37. Se cada um pegasse um pouquinho da febre, mas não dava, Domingos. A poda era em mim, não é? A dor que você sentiu, não dava, a poda era em você. Precisava um coração missionário, precisava entender aquela poda. É igual você que está aqui hoje, você precisa entender a poda. Então, tem hora que a árvore inteira chora. Os ramos tudo chora, desesperado, está todo mundo tentando estender a mão. Não tem jeito. A poda é em você. O agricultor separa. Assim, todo mundo assiste. Tá. E vem o corte para todo mundo ver. É assim. Não dá para escapar da mão do agricultor. Mas eu posso afirmar a vocês, por favor, escutem essa mensagem. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele ser podado pelo agricultor. A melhor coisa. Eu já vi seres humanos serem transformados pelo poder da poda. Eu vi gente aqui nessa igreja ao longo da vida. Veio a poda, Adonias, e tá, e o camarada vem, agora vai, não, agora eu vou crescer, aí começa a podridão de novo, aí vem a poda e pá, não, mas agora eu vou, agora vai dar, pá, só fica o caulinho, só fica a varinha, sai uma folhinha, apodrece, lâmina, sai uma folhinha, apodrece, lâmina, até o dia que brota uma folha verdadeira. De videira mesmo. Pum. Aí o agricultor vem e olha para
para aquele raminho que saiu na ponta daquela varinha, e ele analisa e diz: essa é videira. Que coisa linda, irmão. Você vê alguém começar a brotar videira nele. Isso é a coisa mais linda. Eu garanto a vocês, não tenham medo da poda, ela dói. Não tenham dificuldade, fiquem calmos, mantenha calma, fica quietinho, não tenha vergonha, fica paradinho. Você não pode fazer nada. Para de balançar, para de lutar, para de gritar, que depois você vai ficar com vergonha, como muitos de nós ficamos. Falamos contra Deus: está vendo isso que acontece na minha vida? Aí lá na frente vem a videira, aí eu tenho que voltar: Senhor, me desculpa, viu, Senhor, porque eu não sabia, eu sou ser humano, né? O Senhor sabe. O Senhor já está falando conosco aqui. A poda dói igualzinha, mas a poda é para que a gente dê mais frutos, muito mais frutos. Feche os seus olhinhos por um instante. Aleluia, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Ainda que a dor da poda esteja em ação, haverá frutos. Sobre toda a terra Haverá frutos. e céu. Haverá frutos. Eu sei que haverá. Eu sei. Teu nome engrandecer. Deus não poda a árvore para judiar dela. Deus poda a árvore para que ela cresça. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos te agradecer pela poda, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. A poda dói igual, Senhor, mas a gente quer aprender a ficar quieto e esperar o que tudo isso vai produzir. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Você quer se colocar de pé para a gente cantar esse hino? E você que está sentindo a dor da lâmina, fica quietinho, fica. Canta aí quietinho. Volta para tua casa quietinho. E tenta acreditar que o agricultor te enxertou, não foi para te cortar. Foi para fazer de tudo que você dê fruto. Luta por isso. Permita que Ele te polde.
Você ouviu programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.